Olá, pessoal. Então, aqui nós estamos em grupo, eu, Robson, Andressa, Fábio e Jordi, todos deem um oi. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Reunidos aqui para um novo projeto do canal, que é o estudo das mensagens dos mentores. É um projeto já antigo, uma ideia antiga, que a gente cultivou com muito carinho, porque o principal eixo, né, em termos de consistência do nosso canal, sempre foram as mensagens dos mentores. Eles vêm com muita disponibilidade, muita amorosidade, muita ajuda mesmo, em todos os níveis, para nos fazer evoluir. E boa parte da orientação deles é um tesouro que está contido nessas mensagens. Então a gente sentia esse dever de resgatar essas mensagens, de comentar essas mensagens, de divulgar essas mensagens cada vez mais. Então, nós escolhemos como primeira mensagem uma que foi publicada antes do canal existir oficialmente, mas já era um embrião de ideia, já tinha esse projeto, né, esse plano. Ela foi publicada no Pava Play, só o áudio. Quem fala nessa mensagem é o mentor Oikenaz. E então nós vamos passar um trechinho da mensagem, fazer os comentários que a gente achar pertinente, ou contar histórias, ou falar o que a gente sente. E a ideia é resgatar mesmo o que os mentores estão ensinando nessas mensagens, né? Muito bem. Então eu vou compartilhar aqui uma tela, que é a tela do YouTube. Vocês não liguem. Não liguem também se alguma hora aparecer uma buzina aqui, porque o time da minha cidade ganhou um campeonato, então eles estão muito felizes. Então se vocês escutarem buzinas, é alegria. Não se preocupem. O importante é ser alegre. Isso aí. Saudações energética, vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite a todos. Como estão, amados e benditos filhos de Deus? Estão bem? Mas tem tão pouca gente assim. Então vamos fazer de conta que estamos começando uma vez mais. Como vocês estão, queridos e amados filhos de Deus? Estão bem? Sim. Agora, com certeza, acordamos inúmeras fileiras espirituais que estavam adormecidas. Porque não sabemos, ou talvez não acreditamos o suficiente. A voz humana, quando dita com segurança e força, ela move inúmeras energias. Energias capazes de quebrar ou de fragmentar energias que estão ali estagnadas. Porque a intolerância, o medo, a ansiedade, o nervosismo, de uma certa forma, são energias estagnadas ao nosso redor, que estão ali presas, quase como parasitas, que não permitem o fluxo normal daquilo que ocorre ao nosso redor. Então, aprisionados numa cápsula de descuidos, nos tornamos doentes. Sim. Sabemos, pelos inúmeros relatos que a vida e que outros irmãos, através de obras tão bem psicografadas, trazidas do plano espiritual pela mediunidade, que as doenças físicas, elas começam de ordem espiritual. E conforme a sua densidade aproxima-se da matéria física, condensando-se, nosso físico adoece. Muito bem. É uma mensagem bastante condensada, ele fala muita coisa interessante aí.
E eu queria começar falando sobre o início, né? Como ele, de uma maneira muito leve, brinca com a plateia. Ué, vocês estão aí ou não estão, né? Vocês dão boa noite, mas não estão respondendo de verdade, ainda não estão sintonizados com o que eu estou falando, né? E ele vai começar falando sobre palavra, então ele queria que as pessoas reagissem e interagissem com ele, né? Ele sempre buscou, nas palestras, a interação. Ele nunca se importou em ser interrompido ou de responder uma pergunta. Mas o mais interessante é a primeira pergunta que ele deixa subentendida ali, que nós acabamos aceitando sermos engolidos pelo cotidiano, não tendo reações. A casa naquele dia estava cheia, eu lembro. Eu consegui agora ir até aquele momento, né? E a casa estava cheia. Só que as pessoas estavam presas no mundo, no mundinho delas. E talvez nem estavam escutando o que ele estava falando. Aí ele vem com a brincadeira e ele quebra aquele padrão que estava estabelecido. Que é um padrão energético que tinha ali. Ele vem e quebra aquele padrão. Ou seja, a partir dali começava o trabalho. É muito interessante. Eu tenho que fechar a boca, eu prometo. E a gente sempre ouve falar, né, nesses meios espirituais, espiritualistas, que a espiritualidade ela trabalha de uma forma leve, né, e sincera. Então, o que o Ekenash faz logo no início aí, com essa brincadeira é dar uma sacudida em todo mundo, mas de forma muito amorosa, né? E trazer as pessoas para a sintonia daquilo que ele está falando. E lá na frente, né, no final da mensagem, ele vai comentar justamente sobre isso que o Robson falou, né? Da gente estar preso nos nossos mundos, fechados em nós mesmos, e acabamos até nem prestando atenção naquilo que está sendo falado. Então, ele já deu uma chamada de atenção logo no início aqui, né? Vamos trabalhar, gente. Eu lembro que uma vez eu comentei com vocês que eu achava que eles eram sempre muito sérios da forma que eles se apresentam nas lives, né? E aí o Jordelei falou, não, eles são bem mais descontraídos do que a gente imagina, né? Do que eles se apresentam algumas vezes. Então, na Casa Espírita dá para perceber, a palestra da Casa Espírita dá para perceber como eles têm realmente essa quebra, né? E diferente das lives, que eles têm uma postura um pouco mais formal, né? Não sei se é formal o termo, Andressa, né? Não sei se, de uma certa forma, mas o chat ali do lado, que onde fica o pessoal conversando, nós nunca sabemos muito a intenção das pessoas que ali estão. Nós, né? A espiritualidade sabe. Então, quando eles acabam sendo muito mais retos no assunto, eles já estão prevenindo que alguma coisa acabe mudando o rumo das conversas. Agora, numa casa, num trabalho ao vivo, né, num trabalho onde tem o agrupamento, onde tem o acolhimento, ali é diferente, porque ali toda a egrégora está ali em volta. Entrou naquela egrégora, não tem... É aquilo, né? O trabalho vai ser aquele. Se tivesse 3.000, 4.000 pessoas, o trabalho é aquele. Mas ao vivo tem isso, e ainda tem um outro fator que a gente não pode desconsiderar, que é a compreensão que eu posso ter da rede social. Porque o espírito ele só vai conseguir transmitir aquilo que o médium permite. Talvez eu, Jordelei, seja travado para a comunicação na rede. Então eu deixe mais formal, porque pode ser isso também, entende?
E isso pode virar um estudo para nós, um estudo de mediunidade. Porque esses freios podem ser do médium e não do espírito. Eu acho assim que isso do público ser muito heterogêneo e às vezes a gente não saber quais pessoas ali têm intenção de evoluir e quais têm intenção de bloquear a evolução é uma coisa importante. No início do canal, quando ainda eram aquelas primeiras lives, eu lembro que tinha muita gente que chegava no chat ofensiva mesmo, falando coisas pessoais, né, ofendendo assim do tipo, nossa, mas vocês nem prepararam o cenário, vocês nem prepararam, né, quando você estava em São Paulo gravando, falando assim, mas está atrasado, falta de compromisso, né? Quer dizer, a pessoa não sabe o esforço e não sabe o quanto que existe de profundidade ali. Então, às vezes, o chat ele não está preparado. E muitas pessoas confundem alegria, descontração com bagunça, com uma coisa assim, da uma indisciplina, né? Uma indisciplina até moral. Então, acho que essa mistura que às vezes eles previnem. Então, você vê que ali, que ele estava entre pessoas já conhecidas e amigas, né? Dentro do lar de Juliana, ele é super descontraído, porque ali ele sabia que cabia aquilo e sabia que aquelas pessoas já entendiam o propósito, né? Exatamente, exatamente. Nós sabemos, às vezes, as confusões que foram geradas para a gente conseguir ir ao ar. As pessoas não têm a menor ideia do que Pava, eu enfrentamos, muitas vezes para nós colocar no ar. Eu lembro que teve uma vez que nós entramos quase 10 minutos atrasado. Aquele dia, assim, se não fosse o Oikenaz nos segurar, eu não sei o que teria acontecido. Porque nada, absolutamente nada funcionava. Nada, nada. Tudo que tu pegava, tu ligava, caía. Ligava, caía. Ligava, caía. Isso aí, recordar é viver. É bom que as pessoas também vão sabendo, né, o histórico do canal e o histórico das mensagens, né? Agora, a segunda coisa que me chamou muita atenção é essa questão das energias deletérias, né? Os bloqueios, eles chamam de bloqueios em vez de falar energias negativas, né? E outra coisa que eu achei interessante ele fala que essas energias de bloqueio, ou essas questões emocionais que bloqueiam, são mantidos pelo conjunto dos nossos descuidos, né? É muito cuidadoso na escolha das palavras de usar pecado, erro, né? Então, assim, os nossos descuidos acumulados vão propiciando as energias de bloqueio a nos travarem, né? É porque o Oikenaz, para mim, ele rebate muito o conceito do pecado. Ele desencarnou na última reencarnação dele exatamente defendendo o cristianismo puro, que era o Deus amor. E isso batia de frente com as leis vigentes da época. Ou seja, ele era um herege por falar que Jesus ensinava o contrário, que Jesus ensinava que Deus era amor. O motivo da morte do Oikenaz foi essa, considerado herege por ser um defensor dos ensinamentos de Jesus. Então isso levou ele à tortura, isso levou a família toda à tortura. Então, e ele, até hoje, ele não usa o termo pecado, ele rebate, ele questiona. Ele me questiona muito em relação ao pecado inicial, muitas coisas. Então, ele não usa esses termos, ele sempre procura outros termos. E aquele termo que ele usa de nós estarmos encapsulados, ele coloca exatamente... Ele me mostrava como se fosse um comprimido mesmo, sabe? Uma cápsula ali. E essa cápsula criada por nós. Ou seja, a gente colocou tudo ali dentro. A gente que criou aquela psicosfera, por vezes doentia,
de acreditar que isso não me faz ser merecedor. Veja que todo mundo teme as zonas umbralinas, né, descritas principalmente por André Luiz, mas temem devido às inúmeras religiões do passado que aterrorizaram pela crença do Deus punitivo, né? Ou seja, tu vai acabar se ferrando porque tudo vira contra ti e no juízo final tu vai ser condenado. Então, ou seja, por mais que a gente saiba de muitas reflexões, inúmeras existências ainda pesam sobre o nosso pensamento. Então, nós vamos criando, em torno desse encapsulamento, muitas questões, por exemplo, que nos prendem a dores e aflições. Há pessoas que resolvem, do nada, surtam e brigam, e aí elas enlouquecem achando que não são mais merecedoras da nova terra, por exemplo, né, do mundo de regeneração, que já só porque brigaram e perderam o controle não são mais merecedoras, então já estão esperando a ir para o mundo primitivo. E quando eu tenho possibilidade dessa conversa com as pessoas que pensam assim, eu digo, pelo amor de Deus, isso não é verdade. Aonde tu leu isso, aonde tu escutou isso, se alguém te falou isso, essa pessoa está desinformada. Porque essa informação só a espiritualidade de luz a possui. Não nós. Porque senão tá errado, tem alguma coisa errada nisso. E é desses pesos que o Oikenaz estava falando ali no início. Os pesos de nós não sermos produtivos, de nós não sermos seguros, de nós não acreditarmos nas nossas potencialidades, de nós termos os mais diversos tipos de medos, ou seja, criando parasitas que vão nos comprometendo e ficando arraigados, presos na matéria, criando doenças, né? E quantas vezes a gente esquece, né, que somos boas pessoas que cometem erros, né? Acho que a culpa é a maior das causadoras de doenças, né? O Jordelei comentou ali antes da questão das vidas anteriores, né, que nós trazemos marcados em nossos perispíritos, aquelas mazelas que nós participamos ou até nós mesmos criamos em outras existências, e nessa também, né, porque ninguém é perfeito ainda, e trazemos essas impressões, só que nós temos a força dentro de nós para transmutar todas essas energias, né? Então, o que ele fala aqui é trazer a gente para a realidade de que nós somos os responsáveis por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós criamos como realidade, né? Se eu estou com medo, se eu estou apático, logicamente, por afinidade, sintonia, eu vou trazer essas energias para perto de mim. Agora, se eu conseguir transmutar essas energias para algo mais sublime, de amor, de amizade, né? Pensar, como falam, pensar de forma mais elevada, né? Automaticamente eu vou sintonizar com energias melhores e a vida vai entrando num fluxo, automaticamente num fluxo positivo, né? Então, é difícil porque nós, né, como eu estava falando, nós somos seres imperfeitos, caminhamos na nossa evolução de forma muito gradual, passo a passo, não é nada de forma muito abrupta, né? Eu não vou virar um arcanjo de hoje para amanhã, é uma caminhada muito longa, né? E cada dia nós damos um passo a mais nessa evolução, né? E, consequentemente, cada dia mais eu estou melhorando a minha vibração, né? Aquilo que o Jordelei estava falando também ali das pessoas que escutam, que não são mais merecedoras, eu digo que elas são sim, mas elas têm que ter o esforço da melhora, né? Tem que haver o trabalho para que a pessoa melhore, né? Lógico que se precisar de uma ajuda profissional, fazer terapia, né? Ou conversar com pessoas que tenham algo a oferecer para que essa pessoa eleve o seu pensamento, é fundamental que aconteça isso, mas todo mundo tem o merecimento de ficar na nova Terra, né? Na nova era, participar da jornada do planeta Terra para um mundo melhor mesmo, né? Que é o que todo mundo espera.
Eu acho que a gente pode juntar a tua fala, Fábio, com um gancho que Jordelei deu na fala dele, que é, na verdade, a cápsula é criada por nós mesmos, né? Então, a nossa ilusão é de que o ego nos faz centro de tudo, faz a gente imaginar assim, então o outro está agindo por minha causa e ele está criando as barreiras para mim. A gente tem muito isso, né? Fulano fez tal coisa, não sei quem me fez raiva, não sei quem me bateu, sei lá. E a gente não entende que tá, se as pessoas fizeram essas coisas, foi ruim mesmo, né? Não é desculpando as pessoas das coisas ruins que elas fazem, mas, na verdade, a cápsula não é essas coisas que as pessoas fazem pra gente. É a nossa reação de acreditar que aquilo tem poder sobre a gente, a nossa maneira de reagir é que faz a gente produzir, né? É o que ele chamou de bloqueios, né? De energias de bloqueio, e essa produção repetida dessas energias de bloqueio faz com que a gente crie uma capa. E essa capa acaba nos oprimindo, nos adoecendo e nos constrangindo, né? Nos restringindo a evolução. Então, acho que o ponto principal é essa dinâmica, né? Da gente entender assim, o fora existe, o fora te machuca. Mas o principal que me adoece não é o fora, é a minha reação a esse externo. Né? Exato. Robson, enquanto eu estava lendo esse trechinho inicial aqui, dessa fala do Akenavis, eu lembrei daquela escala de Hawkins, né? Das frequências com relação às emoções que nós temos. E olha só, a energia mais baixa na escala de Hawkins é a vergonha, 20 Hz. Né? E aí, se tu pegar, por exemplo, o amor, ele é 500 Hz. Né? Então, é muito maior, sabe? Se tu pegar ali a iluminação mesmo, né, na escala de Hawkins, é acima de 700 Hz, é uma vibração elevada. Então, e essa escala é cheia, né, de cada sentimento, né, cada emoção tem um padrão numérico definido para aquele tipo de sentimento de vibração. Né? E, então, ele está falando exatamente isso aqui, que nós cuidamos dessas energias, temos que cuidar dessas energias, mas que quando a gente não consegue, a gente fica encapsulado nesse, né, como se estivéssemos fechados no nosso mundo mesmo, né, como tu está falando, vem de dentro para fora. Né? Se o nosso coração é uma bomba física, mas acima de tudo ele é um centro que emana um campo eletromagnético ao redor de nós, o que vai fazer com que eu irradie amor e atrai amor para mim é justamente o tamanho desse campo vibracional em volta de mim. E eu só consigo ele quando eu estou lá em cima nessa escala, vibrando lá em cima, no amor, que é 500, por exemplo, ou acima disso. Né? E é difícil, né? A gente sabe que as nossas vidas é sempre altos e baixos, problema para resolver todo dia, questões profissionais que nem sempre são fáceis de lidar, né? A família em casa, né? Então, o dia a dia é um grande desafio para todos nós. Né? E aí entra o nosso querido ego buscando zona de conforto sempre, né? Eu ouvi em algum lugar falar que a zona de conforto não é... Porque tem muita gente que pode falar assim, mas eu não estou confortável, né? Mas eu ouvi em algum lugar de que a zona de conforto não é que você está confortável, é um lugar em que você acha que você tem todas as ferramentas para lidar com aquilo. E aí você não enxerga fora disso. A cápsula, né? Dentro da cápsula. Então, você não enxerga fora disso, né? E aí, quando você começa a buscar o conhece-te a ti mesmo, né? O autoconhecimento, aí você começa a entender a escala de Hawkins, e você começa a buscar essa cura interna, né? Então, é tudo interligado. Se a gente pensar na cápsula como uma casca de ovo, né? A gente está ali dentro do ovo e ali dentro tudo já é conhecido. Não é que é agradável, mas já é conhecido. Então eu quero ficar ali dentro. E sabe que quando você estava falando, Andressa, me veio na cabeça assim, um grupo de pessoas que quando você começa a dar sugestão, a primeira resposta que ela fala é eu não consigo. Então, por exemplo, você fala para a pessoa assim, respira fundo, tenha calma. Não consigo, né? Então, ou eu não sei, né? Eu acho que eu não consigo, ela até entende o que você está falando, só que ela fala que ela não consegue. Quer dizer, a primeira barreira para a mudança dela é ela. Ela falar que ela não consegue, ela não vai conseguir nunca, né? Cara, eu lembrei de um meme que eu vi no Instagram esses dias, que era assim, uma moça meditando,
E aí um balãozinho assim lá, eu pensando assim, vem logo iluminação, que eu não tenho o dia inteiro. Sabe? Já começou errado, né? Bem por Mas aí. uma das coisas que, né, para finalizar pelo menos essa parte aqui, nós sempre achamos, né, e não é, e fazendo um link com uma das lives recentes do Mentor também, nós sempre achamos que o pátio do vizinho ou a grama é mais suja ou mais limpa, né? A gente sempre acha alguma coisa do pátio do vizinho. Então, quando a gente vê um comentário, a gente pensa numa pessoa, por exemplo, o Robson, o Fábio, a Andressa, o Jordelei, estão sempre sorrindo, né? Os caras não têm problema, deve ser muito mais fácil alcançar a evolução estando na condição deles. E não sabe o que acontece do lado de cá. E aí eu vou citar um outro exemplo de uma história que o Robson me contou. Eu não li esse livro ainda dessa história, então tu tem liberdade para me corrigir, Robson. Que é o Francisco de Assis falando com a irmã Clara, né? No final da vida dele lá, dizendo: não era isso que eu tinha pensado para a congregação, para minha congregação. E a Clara chama a atenção dele: que é isso, Francisco? Essa congregação nunca foi tua. Então, chamando a atenção dele: tu não tem nada. Né? Ou seja, ele, mesmo ele, um ser que nós temos como alguém de muito amor e iluminação, ele chegou no momento da vida em que ele estava tendo problemas internos e de reflexões das coisas que ele fez, que ele criou, tendo problemas internos. E aí nós, né, não vamos enfrentar os nossos problemas, e isso não vai fazer a gente não ir para a Terra Prometida, ou sei lá o quê. Veja que eu estou usando esses termos porque vocês sabem que eu não gosto desses termos, né? Para mim, pouco importa para onde a gente vai, importa o que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar? Tá, então vamos trabalhar. Aonde que eu trabalho? Eu trabalho aqui, Jordan. Então tá, então vamos trabalhar. Não importa o lugar. Em todo lugar vai ter trabalho para fazer. Depois que eu descobri que a direita de Deus Pai tem muito trabalho, imaginei que a esquerda também, então para que lado que for vai ter que trabalhar, não tem jeito. Né? Isso aí. Vamos encerrar então essa primeira parte, gente. Todo mundo pode despedir. Até o próximo vídeo. Até mais, gente.